A ideia da websérie Capixabas de Luta surgiu da minha atuação em 3 campos, basicamente, 3 áreas. A minha área de atuação profissional como professora de História, já com 20 anos de carreira, atuando em escolas tanto na rede básica quanto no ensino superior. Da minha atuação no campo da militância dos direitos humanos, como uma militante que sou do grupo Tortura Nunca Mais, com sede no Rio de Janeiro, né? Quando eu fiz mestrado eu morei no Rio de Janeiro, então atuei nesse grupo, e aí então pude entrar em contato com as bandeiras dos direitos humanos. E a outra atuação é uma atuação no campo da cultura, então eu trago esse conteúdo curricular da história e o conteúdo da militância nos direitos humanos e transformo isso numa peça do audiovisual, né? Uma peça do audiovisual que então é no formato de websérie, né? Então, seguindo uma orientação do edital da Lei Aldir Blanc, a gente aproveita então para angariar recursos e colocar em prática essa ideia de trazer as 6 biografias de 6 personagens capixabas que se destacaram por com sua trajetória na ação em defesa da vida e da liberdade, que tem uma ligação direta com a bandeira dos direitos humanos. A bandeira dos direitos humanos é basicamente a defesa da vida, das liberdades, tolerância religiosa, liberdade de expressão, bandeira pela diversidade, pelo pluralismo cultural. Então esses personagens, eles, com as suas trajetórias, materializam, né, dão vida a uma bandeira por meio das suas ações, né? As suas ações, como por exemplo a Maria Ortiz, que então ela levanta a bandeira da segurança pessoal, a segurança pessoal que é um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade e à defesa da sua segurança pessoal. A gente tem a atuação do Chico Prego na sua ação pela liberdade, na sua resistência à escravidão, né? Temos a ação também de outros elementos, já que o grupo dos Capixabas de Luta, né? O grupo do Capixabas de Luta, ele é um grupo heterogêneo, ele é um grupo híbrido, ele não é um grupo que tem apenas pessoas de uma classe social, né? Ele é um grupo que varia. Ele tem, por exemplo, desde o governador do Espírito Santo, o primeiro governador do Espírito Santo, Afonso Cláudio, até mesmo uma mulher negra que tinha uma casa de prostituição na Ilha do Príncipe, que é a Maria Tomba-Homem, que é uma mulher que ocupa então um espaço na margem social, né? Você tem esses elementos que são elementos que vêm da periferia, que vêm desse imaginário de um marginal, do que é um marginal na sociedade, mas que tem a sua trajetória em defesa das liberdades, em defesa da sua identidade, em defesa, né, da sua vida, da vida dos seus, né? Porque Maria Tomba-Homem, ela era uma espécie de uma protetora daqueles que ela vivia ali, então, naquele espaço de prostituição, de cafetinagem, né? Ela então era um espaço onde você tinha uma afirmação feminina, uma afirmação da negritude, uma afirmação étnica, uma afirmação de gênero, né? Que então não se deixava abater por pressões de ordem de uma sociedade machista, né? De uma sociedade que então marcada pelo patriarcado. Então você tem elementos que são muito variados dentro da websérie Capixabas de Luta, né? Você tem, então são 6 biografados nessa primeira temporada. A gente tem aí Maria Ortiz, Chico Prego, Afonso Cláudio, Maria Tomba-Homem, Maria Nilce e Paulo Vinha. São esses 6 biografados que então, com as suas trajetórias, nos ajudam a ver a história do Espírito Santo e nos ajudam a entender como funciona então a bandeira pela luta dos direitos humanos, né? Esses biografados então nos ajudam a entender essa realidade histórica e social. Em relação à história do Espírito Santo, é uma história ainda a ser construída, né? E eu gostaria de dar um destaque em especial para a ideia de história que eu trago para as minhas produções, né? Porque eu sou professora e também atuo no campo do audiovisual. E a minha atuação no campo do audiovisual, ela
quando a gente trata de temas históricos, né, tratar da história do passado não é tratar de um inventário de fatos do passado. A história, ela não é um amontoado de fatos que a gente decora o nome de personagens e de datas históricas e fica decorando para passar na prova. Eu procuro construir uma narrativa historiográfica valorizando a ideia de que a gente parte do presente para falar do passado. E quando a gente tem essa consciência de que a gente parte do presente para falar do passado, a gente politiza a forma de fazer história. Então a websérie também tem esse compromisso, porque eu não vou fazer aqui, eu não tenho pretensão com essa websérie de fazer um resgate da memória desses personagens, como a gente escuta muito, de forma muito batida, de forma meio vulgar, os trabalhos com o passado e com os fatos, né, remotos, né? Eu não consigo entender assim. Eu consigo entender que quando eu falo de Maria Ortiz, que viveu lá no século XVII, eu estou falando partindo do presente. Então o meu olhar, ele precisa ser um olhar que entende que o que eu vou tratar da Maria Ortiz é uma pergunta que vai partir daqui e que vai então orientar a narrativa que eu vou construir a respeito dela. Então a gente vai observar, por exemplo, no episódio da Maria Ortiz, uma atuação da Maria Ortiz muito inclinada para as questões de gênero, para as questões de defesa do direito das mulheres. É uma Maria Ortiz feminista que a gente construiu nesse roteiro. Aí você pode dizer que vão me chamar de anacrônica. Nossa, a sua leitura, você como historiadora, está sendo anacrônica de ler a Maria Ortiz como uma feminista. Mas quem é que vai me dar o retrato exato de quem foi Maria Ortiz? Né? Então, a minha visão de história não é uma visão de história positivista, não é uma visão de história que então entende que a gente vai trazer o passado ipsis literis como ele era exatamente. Eu vou partir do presente e a partir do presente aproveitar essa trajetória, essa narrativa, essa biografia dessa pessoa para tratar de questões do presente, como questões relacionadas ao feminismo, como questões relacionadas ao racismo, no caso da Maria Tomba Homem, no caso do Chico Prego. A gente vai falar desses personagens do passado, mas nós vamos falar de um racismo que ainda existe. Nós vamos falar de uma biografia como a da Maria Nilce, que é uma biografia marcada pela história pelo fenômeno do feminicídio no Espírito Santo, que é algo absolutamente presente ainda na nossa história. Então, fazer a história do Espírito Santo é sim ir a esse passado, mas ir a esse passado com uma consciência política do que a gente precisa discutir no presente. Então, a escolha desses personagens passa pela ideia de falar da história do Espírito Santo a partir desses personagens, a partir dos lugares pelos quais esses personagens passaram, porque a gente valoriza também na websérie os espaços arquitetônicos da cidade, né? O Palácio Anchieta, a Ilha do Príncipe, né? A gente valoriza os espaços onde esses personagens vagavam, e esses espaços eles entram também como que historiografados, né, para poder, junto com essas trajetórias, contar essa história do Espírito Santo, mas reforçando a ideia de que é uma história politizada, não é uma história que a gente conta como se fosse uma história da carochinha, que a gente vai ficar exaltando personagens em si mesmos. Não, tem uma proposta, parte-se de uma ideia que é exatamente falar sobre defesa da vida, defesa das liberdades e igualdade de direitos. Sim, exatamente. A ideia é se a gente conseguir, novamente aí com as leis de incentivo, com todo um apoio que a gente viu que é muito importante para o artista capixaba, reforçando essa importância da Lei Emergencial de Cultura, se a gente conseguir continuar, a ideia é trazer uma nova temporada com novos personagens sobre essa mesma ótica, Inclusive é bom reforçar, que eu não falei na minha outra resposta, sobre a presença do instrumento jurídico na websérie também, porque a gente tem aí, cada episódio, ele se inicia com um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
pós-Segunda Guerra Mundial. Então, cada episódio inicia-se com um artigo da declaração, e a ideia é a gente continuar nesse formato, valorizando as trajetórias de militância, valorizando o instrumental jurídico, que são as declarações de direitos, as declarações de direitos humanos, pensar, né, então, que uma curadoria de novos personagens poderia reforçar essa discussão sobre a valorização da diversidade, a valorização da democracia, porque democracia não se restringe ao plano eleitoral, democracia ela alcança toda uma discussão em termos sociais, né? Então pensar a representatividade de vários personagens. No caso, a gente tem a primeira temporada que valorizou essa representatividade, mas a gente também tem a ideia de uma segunda temporada trazer novos personagens que continuem valorizando a representatividade, a diversidade, né? E, novamente, com a bandeira da defesa da vida e das liberdades, né? Com esse cunho aí didático, né? De cunho didático, uma preocupação didática e, ao mesmo tempo, uma preocupação político-social. Então, seriam novos biografados nessa mesma direção, pensando talvez também elementos mais contemporâneos, personagens mais contemporâneos. A gente teve a ideia, por exemplo, de colocar nessa temporada ainda a atuação de um militante que era o Lula Rocha. A gente não conseguiu incluir devido ao tempo, né? Toda uma pressão para a gente poder entregar o projeto, que é de uma lei emergencial, então tem prazos para serem cumpridos. E aí a gente queria incluir mais um personagem, mas não deu, que é o personagem do Lula Rocha, que é um grande nome dos direitos humanos do Estado, que morreu recentemente, nos deixou infelizmente recentemente, e a gente queria incluir, não pode. Então, caso a gente tenha uma nova temporada, vai ser a oportunidade de trazer figuras como Lula Rocha, tão importantes na atuação contemporânea. Tem vários outros que eu penso, o padre Gabriel, né, que também, assim como o Paulo Vinha e a Maria Nilce, também pagou com a própria vida pela sua atuação. Nós temos ainda personalidades que estão vivas, que eu acho que também podemos trabalhar em cima dessas personalidades, como o Perli Cipriano, que, para além da questão partidária, ele tem uma atuação nos direitos humanos que é fundamental, que é de visibilidade nacional. Então é um capixaba que tem visibilidade nacional, também seria um nome importante para a gente agregar. E a gente iria então amadurecendo essa curadoria à medida que uma pesquisa também fosse avançando, né? E também com sugestões dos roteiristas. Lembrando que na websérie Capixaba de Luta os roteiros não são todos meus, né? A gente tem um núcleo de roteiristas, né? Eu assinei 3 roteiros e temos outros 3 roteiros que foram assinados: o Chico Prego pelo Del Freire, o Afonso Cláudio pelo Duílio Custer Cid e a Maria Nilce pela Lígia Machado. Então, esse núcleo de roteiristas é muito importante para a gente incentivar mesmo também o trabalho do roteirista aqui do Estado, né? A gente criar esse núcleo de trocas, né, que a gente construiu ali no grupo, que foi muito importante. Então, a gente vai continuar com esse núcleo, né, caso a segunda temporada aí aconteça, e valorizando novamente essas trajetórias de luta pela bandeira dos direitos humanos. Então, a ideia é realmente que a websérie Capixaba de Luta seja reconhecida como material didático, que ela é um material didático que pode ser utilizado em trabalhos escolares para difundir tanto a história do Espírito Santo, por meio desses biografados, desses personagens, quanto os temas transversais que são previstos nos dispositivos curriculares, como a Base Nacional Curricular Comum. Então, na Base Nacional Curricular Comum, você tem temas transversais como direitos humanos, meio ambiente, né, pluralismo cultural, tolerância religiosa. Todos são temas que são contemplados na realidade de vida desses personagens, nas vidas desses personagens. Então, a ideia é que a gente, então, consiga distribuir a websérie como material didático para ser utilizado na rede básica e
quem sabe na rede privada, dependendo de como a gente conseguir fazer esses contatos e conexões, mas é um material que pode ser trabalhado sim em sala de aula e ser muito produtivo para a gente conhecer a história, a memória e ao mesmo tempo construir a cidadania em sala de aula.